Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Bíblia Estranha. Nessa segunda temporada a gente está conversando sobre Gênesis e a Bíblia Estranha é o podcast que... Volta. Desculpa. Vai lá. 1, 2, 3 e... Salve galera, salve juventude da Paulistana e do mundo inteiro. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Bíblia Estranha. Essa segunda temporada a gente está falando sobre Gênesis, como tudo começou. Eu estou aqui, gente, com uma banca poderosa, vocês já conhecem a maioria deles. Eu quero que vocês recebam com muito carinho. Larissa, à minha direita, dá o seu salve para a galera. Salve galera, eu sou a Larissa, do distrito de Cotia. Vim aqui do outro lado da Raposo para a gente aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia. Raposo, para quem não conhece, não é de São Paulo, é a mais larga das nossas estradas e rodovias. Nunca tem trânsito. É um ambiente muito agradável, não é mesmo, Larissa? Com certeza. Vá para Raposo Travares. Travares. Na frente da Lari, nós temos nosso pastor, referência aí. Pastor Ítalo, dá o seu salve para a galera. Salve, galera, juventude bonita aí que está nos acompanhando, que ama ler texto bíblico. Muito bem, eles gostam muito. Já estamos recebendo inúmeras mensagens do episódio anterior, o primeiro episódio. Tô brincando, ainda não foi lançado, mas a gente receberá com certeza. E aqui à minha frente, nós temos o mais famoso de todos nós. Que isso. É a primeira vez que ele se apresenta aqui na nossa segunda temporada. Dá o seu salve, Ray. Boa. Salve, galera, juventude. Sou do Mar Paulista aqui. Vim para representar. Então, aqui, meu nome é Ray. Ou pode me chamar de Whey Protein, ou, melhor ainda, recebo o movimento. Aqui é o Luva de Pedreiro. Galera, Muito bom. quem tá nos ouvindo vai ter que ver. Vai Tá. ter que ver. Porque esse nosso precioso rapaz é muito parecido com o Luva de Pedreiro. Grande. Meu sósia. Aliás, o Luva parece o Ray, né? Na verdade. Exatamente. Muito bem, seja bem-vindo. Você Muito é de que obrigado. igreja, mano? Mar Paulista. Mar Paulista, é verdade. Zona Sul. Isso. Então nós temos Cotia, Zona Sul. Pastor Ítalo é pastor do colégio Atualmente, da Escola Campo Grande. Escola Campo Grande. Muito bem. Que é o comecinho da Zona Sul ali, né? Isso. Meus amigos, minha amiga, seja muito bem-vindo então à Bíblia Estranha, a Bíblia como você nunca viu ou como você nunca leu. Hoje nós estamos em Gênesis capítulo 3. Nós estudamos no episódio anterior, Gênesis capítulo 1. Foi muito legal. A gente estava com o Luan, jovem do extremo sul de São Paulo. E aqui nós A vamos galera dos confins da terra. dos aqui, confins né? da terra. Ele tá aqui, viu? Ele tá aqui atrás. Eita. A gente inaugura aqui o Gênesis 3, depois que tudo foi criado. A gente tem uns detalhes da criação no capítulo 2, foi mencionado no nosso episódio anterior. E no capítulo 3, a queda do homem, lembrando de algumas regras. A gente vai ler como se a gente não tivesse lido. Então esquece sermão, esquece leitura que você já teve sobre isso, sua tradição ali, para que a Bíblia alcance com novos horizontes aquilo que ela quer te falar. Ela é um texto vivo, então ela muda conforme a gente muda também. Não muda o seu conteúdo, né? Não é isso que eu quero dizer. Ela é imutável, mas ela tem, como ela é viva, ela tem um poder de nos apresentar coisas novas. E o meu amigo, meu pastor Ítalo, por favor, nosso leitor oficial, comece aí Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 7. Vamos lá, então. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coceram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
Tudo bem. Quando eu era pequeno, sempre eu escutava essa história e eu torcia para eles não comerem. Ficava torcendo assim, não, agora vai ser diferente. Vai ser diferente. E eles sempre comiam. De novo, cara, fala o que eu tô pensando, por favor. Não, eu tô brincando. A gente tem personagens novos, né? Vem essa serpente aí, esse diabo que aparece do nada. Esse diálogo entre a mulher e essa serpente, um animal que fala, é estranho pra gente. Vamos conversar um pouco sobre esses 7 primeiros versos. O que te impressiona, assim? Acho que a primeira coisa que a gente podia trazer aqui é justamente isso, né? Até agora, que a gente falou no episódio anterior, em Gênesis 1 e 2 e tal, Deus cria tudo por meio da sua palavra. Então, a voz que a gente escuta aqui na criação é de Deus. Uhum. E agora, pela primeira vez, a gente escuta uma outra voz. Uhum. Uma outra voz, né, que entra aqui na jogada, e é a serpente que vai estar falando com o primeiro casal ali. Uhum. Acho que esse é um ponto interessante, né? Outra pessoa está falando ali. Sim. Outra com o casal. pessoa não, um animal está falando. Um com animal. Uma serpente está falando, né? Boa. E ela fala exatamente como é que foi, né? Porque como é que foi? Deus falou. E o começo da frase dela é Deus disse. Né? Me faz lembrar o capítulo 9. É verdade que ele disse. Parece que ela sabia que Deus tinha falado, né, de alguma forma. Sim. O que mais, gente? Aí ela cita como é que é o diálogo, como é que vocês percebem esse diálogo, a atuação desse personagem e a atuação da mulher também, né? Como é que ela responde a essa serpente? Primeiro a gente vê aqui que a serpente vem com uma pergunta meio afirmando, né? Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. E aí a Eva se sente na obrigação de defender Deus. Uhum. Não, ele não disse para não comer de nenhuma árvore. Ele disse para que a gente não coma dessa árvore. Então isso já gerou um diálogo, né, entre elas já. Sim. Parece que ela queria a conversa. Ela A serpente queria uma conversa. ela queria esse diálogo, né? A primeira pergunta dela é quase impossível responder sim ou não. Né? Não. Aí ela sai fora. Não tem como. É verdade. E justamente, né? Ela tenta jogar aqui o tempo inteiro, né? Algo nas costas de Deus, né? Então, de novo, a gente vê uma voz que não é a de Deus falando sobre Deus, né? A respeito de Deus. E Deus não está presente, né? Uhum. Aqui na conversa, vamos dizer assim. E daí ela começa já justamente isso, né? Falando o oposto de Deus, né? Então ele não deixou vocês comerem de nenhuma árvore. Não, ele deixou, tal, né? Esse convite ao diálogo, tal, entrando no enredo dela ali. E você vê que é algo bem ardiloso, assim, né? É bem ardiloso. O que você vê constantemente aqui, ela gerando uma certa dúvida, né, nos seres humanos, de que talvez Deus não seja tão generoso assim, ou bondoso, né? Na verdade, ele está privando vocês de algo melhor quando vocês comerem disso aí, né? Então, tá colocando em xeque ali o caráter divino, né? Sim, então, sim, Deus talvez não seja tão bondoso, tão generoso quanto vocês pensavam, né? Mas até agora, Deus dá as coisas de mão beijada pro ser humano, né? Inclusive dá o domínio, né? Como a gente viu lá no... A gente viu que foi muito lindo, assim, não tinha como ser melhor. Não tinha do como que ser melhor. Muito bem, eu só gostaria aqui de colaborar colocando uma pontuação aqui. É interessante porque nós observamos bastante, desde o primeiro, segundo capítulo, quebra de padrões, assim, que acontecem onde é estipulado por Deus. E, neste momento, é o primeiro rompimento deste padrão, causado pelos homens. Vamos lá. No versículo 4, a serpente vem e faz o seu jabazinho ali, seu merchan, e fala, então, a serpente Seu disse à jabazinho. mulher, é certo que não morrereis, não, você não vai morrer se você fizer isso. Então, neste momento, nós temos aí ela falando, não, você vai ter o conhecimento do bem e do mal se você fizer isso. E daí vem a consequência, a primeira integrante de tudo isso é a consequência. Não havia consequência antes de tudo. Tudo isso é que aconteceu. Não havia nada que, se você fizer isso, essa consequência virá. Ou isso vai ser algo que você vai receber em troca do que você fez. É um ponto a se analisar aqui, né? O primeiro momento que a gente enxerga isso. Primeiro castigo, talvez, primeira consequência. É interessante isso que o Ray falou, eu tava pensando em alguma coisa aqui, né? Então você vê que a serpente está falando ali para eles, está propondo, né, algumas coisas para eles, e você tem ela falando depois descaradamente algo ao contrário de Deus, né? Então Deus disse, se vocês comerem desse fruto, certamente morrerão.
Daí agora ela fala, não, certamente não morrerão. morrerão. Então é uma oposição máxima, né? É. Agora o casal, eles têm diante deles duas vozes completamente opostas. E eles são colocados ali para decidir, né? Qual deles eles vão ouvir. Né? É interessante que, sempre quando eu vou dar esse estudo bíblico para as crianças lá na escola, elas sempre questionam e ficam bravas, né? Com Adão e Eva, por que ouviram, assim, né? Aham. Mas se a gente for pensar, é algo que se repete constantemente na nossa vida. Sim. com certeza. Quantas vezes a gente não prefere dar ouvidos a uma outra criatura ao invés de Deus, né? Sim. É o que vai se repetindo, isso é triste, né? E temos um outro sinal, por incrível que pareça aqui. Você pontuou isso e me lembrou outra coisa. Quando a gente pega a Escritura e vai vendo ali no Novo Testamento, a gente tem alguns pontos onde diz que o coração do homem é movido para a ganância, é movido para as coisas ruins. E aqui nós temos o momento em que realmente isso acontece, onde nós somos influenciados a ir e pender para o lado do mal do que para o bem. Se no momento ela foi super sutil e astuta, no segundo ela foi super Descarada. descarada. Né? E dando essas... E O momento do bote, né? E é esse primeiro pecado, essa primeira intenção nossa, acho que dessa derivam todos os outros erros e os outros pecados, vamos assim pontuar, que é essa vontade ou de tomar o lugar de Deus ou de colocar alguém no lugar dele. Né? É porque ela tá propondo que a voz dela tome o lugar da voz de Deus. Sim. E é disso que nascem todos os outros. Quando a gente fala para o nosso pai assim, eu não estou satisfeito com aquilo que o Senhor me propôs, né? Não estou satisfeito com a governança dessa casa, não estou satisfeito com com a forma como as coisas estão, né? Com a sua forma de lidar, né? Isso também. tá na parábola do filho pródigo. Uhum. Eu não estou satisfeito, eu quero a parte da minha herança e eu vou. Aí depois ele cai em si, né? Ele se lembra de quem ele é. E retorna. Isso que o pecado faz com a gente é a gente sair da gente, né? A gente Sim. se esquecer de que a gente é criatura e de como tudo foi criado até então. E Ótimo uma ponto. voz de uma serpente foi suficiente Sim. para substituir. E o interessante aqui que até então os dois personagens principais é a serpente e a Eva. Então a Eva estava sozinha. E aí depois, quase no final do verso 6, que diz que Eva também deu ao seu marido. Influenciou o seu marido. Então, spoiler do capítulo anterior, se você não ouviu, volta lá e escute. Tem um spoilerão ao contrário? É spoiler ao contrário. É. Não, Será? É um É uma spoiler do que já propaganda. foi. É uma propaganda. Uma propaganda Ótimo. Boa. que dá a unidade, né? Que Deus criou o homem e a mulher para andar juntos e nesse momento eles não estavam juntos. Então Eva se viu sozinha, a serpente conversou com Eva e Eva então deu fruto ao seu marido. E aí os olhos de ambos se abriram, eles viram que estavam nus. Então, toda aquela pureza, tudo aquilo que Deus tinha dado, a sua semelhança para que eles fossem puros, eles perderam naquele momento. E aí a treva naquele momento se sobressaiu um pouco, né? Da luz da que a gente sempre vem falando, que vem vencendo. Por enquanto. Por enquanto. Tentando tomar aquilo que eles não são. A força, eles acabam perdendo aquilo que Sim. eles Isso. foram feitos para ser, né? Uau! Ó, Puxa. temos um corte aqui, hein? Temos um Temos grande corte. filósofo aqui, né, cara? Legendável. Puxando o gancho do que o pastor Muito Didi bom. estava falando, né? Dessa questão da gente se colocar no lugar de Deus, é que a gente vê de uma forma muito dramática, né? Porque até agora em Gênesis 1 e 2 a gente vê que quem descreve a realidade é Deus. Você lembra que a gente falou lá, Deus olha o que ele criou e vê que é bom. Que é bom. Então ele vê que o homem está solitário, ele fala que não é bom que o homem esteja só. E, consequentemente, né, comer do fruto também não é bom, como a gente vê ali no capítulo 2. Só que agora é interessante que a mulher vai dizer que é bom o fruto. É Ali no verdade. verso 6. Boa. Então ela vai tomar o lugar de Deus em definir o certo e errado. Então, basicamente, se a gente fosse ver aqui como uma anatomia do pecado, né? O pecado é basicamente você tentar
definir bem ou mal a parte daquilo que Deus definiu, né? Então, Uhum. aqui Sim. a gente vai chamar de bom aquilo que Deus chamou de mal e vice-versa, né? É o que vai Pesado acontecer. bastante. Uhum. Interessante que isso a gente traz para nossa realidade, né? Até agora, Deus que tinha falado, Deus que tinha criado todas as coisas, é a palavra de Deus que dá as coisas à natureza, a identidade, o propósito. Então, é muito difícil, na verdade, não tem como compreender essas coisas, natureza, identidade e propósito, separado do Criador, né? Sim. Muito Toda bom. vez que a gente tenta fazer isso, a gente vai cair no mesmo Vai erro cair de no Adão erro e deles. Eva, né? Muito bom, muito bom. É impressionante como os personagens da Bíblia são vistos entre nós, né? Ou É verdade. dentro das nossas ações. O coração de Eva é o nosso coração, as palavras de Eva são as nossas, a forma como ela lida e a forma como ela fala, como ela cai também é a nossa forma. Isso é um poder, é uma potência bíblica de Sim. se misturar com o nosso horizonte, né? Escancarar o nosso coração. né? Escancarar, Escancarar. exatamente. Muito bem. Vamos para o próximo excerto, a partir do 8. Muito Nosso pastor. Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Muito bem. Fortíssimo. Nós temos o segundo ponto, que é a reação de Deus, né? Algumas perguntas de Deus, como agora sim o spoiler futuro. A gente vai perceber na história de Caim. No capítulo posterior, no capítulo 4 de Gênesis, a gente tem ecos do capítulo 2, do capítulo 3, as perguntas de Deus e Deus se movimentando em busca do ser humano. Mas nos conte, pastor, Leia. impressões gerais desse texto um pouco grande. Tem bastante coisa aqui, mas impressões gerais, assim, linhas gerais. Essa seção que a gente lê é basicamente a descrição das consequências ali imediatas, né? Uhum. Então é importante ressaltar algo que me sobressai aqui, né, nesse texto. Sim. A gente comentou no capítulo 1 e 2 uma certa questão do relacionamento de Deus Sim. com o ser Boa. humano. A gente comentou sobre o sábado, né? Onde esse relacionamento se estreita e se amplia de uma forma extraordinária, né? E aqui a gente vê que o ser humano, como imagem e semelhança de Deus, foi feito para se relacionar com o Criador. Exato. E aqui, uma das consequências mais drásticas que a gente vai ver é justamente isso, né? Essa separação entre o Criador e a criatura. As primeiras consequências que a gente vê pelo pecado é justamente essa separação. Agora, pela primeira vez, o homem se esconde, né? Ao ouvir a voz de Deus. Ele se esconde. Enquanto no capítulo 1, quando se é ouvido a voz de Deus, as coisas aparecem, surgem, agora eles se escondem, É o né? oposto. É o oposto. É o oposto. Eles se escondem de Deus, né? Vai ecoar na Bíblia inteira, né? O caso dos nossos pecados gerarem separação entre nós e Deus. Sim, muito bem. A questão que também que me surpreende nesse texto é Deus perguntar aquilo que ele já sabe. Então, eu gosto muito de pensar nisso como nós com uma criança. A gente sabe que a criança fez alguma coisa errada, mas você vai lá e pergunta por quê. Você quer a confiança dela. Você quer que ela te conte.
E isso que Jesus fez. Ele falou assim, ué, mas como é que você sabe que você tá nu? Que até então você não sabia. Você comeu desse fruto? E aí, então eles falam. E aí eles começam a jogar a culpa um pro outro. Sim. Ué, foi a mulher que você me deu. Mas até 5 minutos antes você estava amando essa mulher. A E quebra agora... de relacionamento não só maravilhoso. com Deus, mas um com o outro, Um né? com o outro. outro. Divisão Isso mudou total. muito, exatamente. Total, é uma quebra, assim. Então, esse diálogo aqui entre Deus e Adão e Eva me mexe um pouco comigo. Quando Deus pergunta onde ele está, talvez a gente vai falar sobre isso no próximo episódio. Ele também está respondendo que ele não devia estar ali, né? Onde é que está teu irmão lá no Caim? Ele não devia estar lá. Onde é que você está? Você não devia estar aí. Por que você está aí? Diga. Gostaria de fazer um anacronismo. Você tirou a aqui. luva, mano? Tem Vai que lá. representar, né? Vou Não, colocar não, só tô pra brincando. representar Fala aí, agora. fala aí. Eu gostaria de fazer um anacronismo aqui, que é pegar isso aqui e colocar nos nossos dias atuais. E eu vou pegar um exemplo, claro, de uma escola literária, que vou pegar um pouquinho de língua portuguesa e história, para explicar um pouco do que... Só para argumentar aqui mesmo. A gente vê, então, neste momento, a consequência. A gente vê, então, agora, mais claro do que nunca, o bem e o mal sendo colocado aqui. E tinha uma escola literária que ela ficou durante um bom tempo, conhecida como Barroco. Ela tinha esses levantes de ideias, onde ela colocava o bem em cima de tudo, sobre todas as coisas, e o mal embaixo, sempre inferior. E aqui nós temos a consequência deste mal, né? O castigo do mal. Ele diz aqui, se não me engano, no versículo 15, diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nós temos a consequência dessa escolha. E o Barroco, essa escola literária, ela tinha muito isso. Ela colocava entre contrapontos ali e uma ideia de antítese. Bem e mal, o céu, o inferno, Deus e o diabo. Então, eu acho que isso aqui pega bastante nessa ideia atual de que nós estamos vivendo, dessa forma, sempre entre duas opções e estreitando essas duas opções. Você tem certeza disso, né? Tenho certeza. Você tem certeza, porque o pessoal está se inscrevendo por Enem agora. E se eles errarem alguma coisa Não, por causa... não, tá Então, o tudo podcast A Bíblia Estranha não fala só de Bíblia, né? Não fala só Fala de Bíblia. Barroco, escolas literárias, Olha só. em português. Muito bem. Tem bastante coisa ainda, gente. Tem a questão do descendente, tem, enfim... eu gostaria de pontuar, mas também gostaria de ouvir vocês. Primeiro ele se esconde, depois há um diálogo entre Deus, tem um rompimento do relacionamento que vocês trouxeram. Tem um lance que, na conversa de Deus com os personagens envolvidos, ou seja, a mulher, Adão e a serpente, só a mulher e Adão respondem. A serpente não tem voz agora. Quando Deus aparece, quando Deus fala, a serpente não fala. Ela só fala quando ele não está. Então, esse silêncio do mal é muito, muito impressionante para mim. E ele lembra uma coisa, que o mal ele existe na ausência de Deus, na ausência da bondade de Deus. Isso é uma coisa para se pensar. aí. Poderia trazer até uma ilustração daquilo que a gente comentou no primeiro episódio, né? De quando a luz chega, as trevas se dissipam. As trevas se dissipam. E nesse caso foi literal, né? É basicamente o que João acaba interpretando, né? No capítulo 1. Perfeito. Boa. Jesus, Perfeito. a luz do mundo, A luz do chega mundo. e dissipa todas as trevas. Muito bem. A luz, assim, a voz, ela é vencida com a presença de Deus, a voz da serpente. E é uma tônica de toda a história da redenção, de toda a história bíblica. Quando Paulo vai gritar, né? Onde está a morte e a tua vitória? Onde está a morte e a tua recompensa? Tragada foi a morte pela vida. Deus chegou. Sim. Deus chegou. É a questão. E aí, também uma coisa que aparece na Bíblia bastante, e no Antigo Testamento, no Novo, que assim, Deus não responde como a gente esperava que ele respondesse. Se a gente faz esse movimento sempre quando a gente lê, de se colocar no lugar do personagem, eu esperaria de Adão, se eu estivesse no lugar de Adão, a morte imediata, mesmo sem saber o que era a morte, né? Eu mereço morrer. Eu comi, por isso que eu estou me escondendo. Porque o Senhor vai me matar. Porque o Senhor é justo. Sim. Né?
E aí tem a resposta de Deus. E aí que está um dos aspectos importantes da gente estar aqui no Bíblia Estranha falando sobre isso, é tentar encontrar aquilo que a gente não encontra óbvio, né? Assim, num primeiro momento, numa primeira leitura. Que é como é que é essa resposta de Deus, mesmo num castigo, encontrando uma saída, encontrando um alento, mesmo no castigo, um cuidado. Como é que vocês conseguem ver isso? Aqui no... Eu não tô achando, mas a questão dele querer ele matar um cordeiro para poder ali vestir Adão e Eva mostra-se um cuidado. Um cuidado de tipo... Agora ele matou o primeiro ser vivo ali do éter. Primeira morte aí. Primeira morte, porque até então não tinha, para poder aquecer os seus filhos. Então, isso aí é uma das coisas que mostra o cuidado de Deus nesse momento. De sofrimento. De afastamento. Na expulsão, ele dá peles para Peles. Adão e Eva. Tem uma suposição aqui, né? Não mostra Deus matando, nem fazendo isso, Sim, nenhum sim. sacrifício, mas dá essas peles. Dá a Dá entender, essa né? ideia, exatamente. Que é algo mais Implícito. confortável do que as folhas que eles tinham cozido das árvores. É né? verdade. Que agora a terra ia ser mais fria, acho que ia ser mais difícil. Não só isso, né? Se a gente enxergar aqui essa narrativa como uma anatomia da queda, vamos dizer assim, do pecado, e a gente pode transportar isso para toda vez que a gente cai na tentação, Sim. de certa forma aqui é uma maneira muito ilustrativa de Deus apresentar a esperança para o casal, né? Perfeito. Então, se a gente for linkar, que nem o pastor Didio comentou, de como enxergar esperança ou algo bom no meio da maldição aqui no caso, né? O próprio Jesus diz, né, em Apocalipse, que ele repreende e disciplina aqueles que ama, né? Então aqui basicamente o que ele está fazendo. Só que é interessante que, de alguma forma a gente não leu aqui os versos 20 e 21, você acha que vale a pena ler rapidinho aqui só para a gente comentar? Vamos ler. Muito O bom. verso 20 e 21 diz: E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. É interessante que você vê que parece que eles conseguem enxergar a esperança mesmo diante de todas as descrições das consequências que virão aqui, inclusive da morte, né? Porque, embora o texto anterior que esteja recheado de morte, essa consequência máxima do pecado, a gente comentou, Adão consegue ver esperança de vida, né? Porque afinal ele coloca o nome dela, da sua esposa, de Eva, né? Em hebraico seria Havá, algo próximo à vida. Sim. Né? E justamente a explicação do nome dela tem a ver com isso. Ela vai dar origem a toda a humanidade. Então ele consegue enxergar a vida mesmo em meio à descrição de morte. E a gente poderia destacar, né? Por que será que ele consegue ver isso, né? Ao meu ver, Deus aqui dá o maior spoiler que existe na história. Primeiro em Gênesis 3,15, né? Onde ele diz que ele vai resolver o problema do pecado por meio de uma semente, um descendente, que vai vencer, mas nessa vitória o custo vai ser a sua própria morte, né? Tem esse jogo de Calcanhar. imagens, né? Do calcanhar e assim por diante. Da cabeça. E a outra questão que eu gosto, e puxando o link aqui, é das vestes, né? Então, se fosse veste de pelos de animais, você vai tosquiando um animal e tira o pelo ali, mas até onde eu sei, para fazer roupa de peles é preciso que um animal morra, né? Embora não é descrito qual animal morre aqui, mas a gente vê uma ilustração bem interessante. Sim. Se uma consequência do pecado foi eles perceberem a nudez, basicamente essa inapropriação de estar na presença de Deus agora com o pecado, e agora Deus os veste, né? Então Deus está mostrando para eles como ele vai trazer o casal de novo à sua presença. E de novo Deus correndo atrás. De novo, Deus correndo atrás. E também mostra que os esforços deles para cobrir a vergonha gerada pelo pecado é ineficaz, né? São insuficientes. Porque eles fazem as roupas de figueiras, mas Deus substitui pelas vestes. Muito bem. E, gente, é assim que a gente vai terminar. Você tem mais algum comentário? Não. É assim que a gente vai terminar a nossa conversa de hoje. Desse cuidado do Criador com a sua criatura, mesmo depois de eles terem errado e mesmo depois de eles terem quebrado aquela aliança. A gente encontrando graça na maldição, luz nas trevas, a gente encontrando um caminho onde não tinha e a gente encontrando algo que a gente não merecia, na verdade. Nenhum de nós merecia. Sim.
Então, no meio do castigo de Deus, quando ele direciona a sua palavra para Eva, ela diz: em meio a dores você dará luz a filhos. Então eu pensei que por meio de mim a vida ia terminar, mas por meio de mim ela vai continuar. E aí, na consequência de Adão a chamando de vida, né, a mãe, que essa mesma forma, esse cuidado de cobrir o primeiro casal, assim, para que eles estejam de novo na presença dele, né? De reatar relacionamentos, de reconciliação do céu com a terra, seja possível também no seu relacionamento com Deus e também com os outros. Porque o pecado faz isso com a gente, tira a gente da gente, de si, faz a gente esquecer de quem a gente é, faz a gente esquecer de quem Deus é. Mas ele fala, ele continua falando, e quando ele fala, o diabo silencia. Quando ele fala, a serpente silencia. Boa. A nossa vontade é que você termine com a mesma esperança do casal, termine essa conversa, de que Deus cuida da gente e de que Deus abriu um caminho onde não tinha. A grande expectativa agora no texto é: quando é que a semente vai nascer? E no próximo capítulo, no próximo episódio, a gente vai viver a expectativa de Adão e de Eva com seus primeiros filhos. Então a gente te espera semana que vem, no nosso 3º episódio da 2ª temporada da Bíblia Estranha, a Bíblia como você nunca viu. Ou leu.